Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria para mim estar aqui hoje, dando início a este novo projeto dos vídeos que vão ao ar ao sábado aqui no canal, que não sou apenas eu falando e tagarelando como vocês estão acostumados ao longo da semana. Agora eu trago alguém para encher o saco de vocês junto comigo. E quem inicia esse projeto nessas conversas é nada mais, nada menos do que ele. Tan, 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 tan. O Senhor das Terras Médias, Lorde, Marra e Yuri Levi, seja muito bem-vindo, mago. Peraí, deixa eu fazer uma apresentação digna aqui. Agora sim, Maélio. Vamos fazer esse treco aí. Show de bola. Nossa, eu gostei muito disso aqui. A gente tava preocupado aqui com a roupa pra estar na beca, como é que ia aparecesse de terno, fora de terno. Pra quê, né? Se tem esses recursos Pra quê, aqui. ó? Pra quê? Olha isso aqui, que maravilha. Nunca que a gente conseguir trazer um figurino de capitão Não, caolho. não. Ainda bem que temos os recursos digitais hoje em dia. Yuri, Diga. muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade dessa conversa. Fazia tempos que não nos encontrávamos para tratar sobre tudo que vai ser dito hoje. Fazia tempo, Hélio. E logo menos a gente resolve isso pessoalmente também. Na rua. Para quem não conhece, o Yuri tem um canal aqui no YouTube também chamado Atmavidya, né? Principalmente tratando sobre meditação, sobre druidismo, sobre princípios reais, valores humanos da espiritualidade, sobre educação para todas as áreas. É escritor, palestrante, educador e principalmente Pirata, né? Que nem pirata, a gente viu ali. Pirata. Mas quer comentar é principalmente um grande ser humano e grande amigo também. Acredito que está bem apresentado dessa forma. Fique à vontade para trazer outros elementos sobre ti. Generosidade sua, Hélio. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. Aliás, grande ser humano é esse sujeito que está conduzindo com essa voz de locutor hoje aí. Mas aqui está responsável disso. Vamos lá, hoje tratando então sobre tudo isso, né, que já citei na própria apresentação do Yuri aqui. E me ocorreu de ter um ponto de partida. A partir desse ponto de partida a gente flui naquilo que vá surgindo. Talvez vocês já conheçam, né, que tanto para mim quanto para o Yuri, um dos caminhos espirituais que nos é bastante caro, né, somos agraciados pelo mesmo gosto e sintonia também, é o caminho do druidismo. E dentro do druidismo, nós expandimos muito da espiritualidade no nosso modo de ser e de viver também. Para quem não conhece, eu vou trazer aqui um dos livros nesse início, que é o que dá uma abertura ao mundo e que é de bastante profundidade também, que são as bardas. As bardas de Lolo Margan. Falei corretamente? Eu não sei. Olha, você sabe que eu sempre tenho uma dúvida quando eu vou pronunciar o sobrenome dele, então não vou falar nada, não. De Morgan, de Margan, não sei exatamente também. Mas... Iolo Morgan. Iolo Morgan, perfeito. E as bardas, elas foram compilados, né, de textos druídicos, neodruídas, principalmente no século XVIII, século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. E dentro do conteúdo das bardas nós encontramos também algumas tríades, as tríades galesas, as tríades druidas. E tem duas que sempre me acompanham em meus pensamentos, em meu dia a dia também, porque é importante a gente se recordar dos ensinos, porque eu pelo menos não conheço ninguém que pratica o que não lembra. Então eu busco me lembrar diariamente de alguns princípios para que fique mais fácil essa atuação e essa vivência. E eu vou trazer aqui, né, duas delas, que são os 3 deveres de um druida. Curar a si mesmo, o primeiro deles, curar a comunidade e curar a própria terra. Porque se assim não fizer, não poderá ser considerado um druida. E a outra das tríades que me recordo é 3 velas que iluminam qualquer escuridão: a verdade, a natureza e o conhecimento.
isso já nos diz muito dos valores que o druidismo traz consigo. Porque está incutido a própria natureza em uma dessas tríades, a busca da verdade como uma verdade maior e também a investigação pelo conhecimento. Além disso, na primeira das tríades que trouxe, não há como nós amadurecermos. Eu gosto de entender o curar a si mesmo, curar a comunidade, curar a terra como amadurecimento. E só com o amadurecimento a gente vai percebendo o quanto de ignorância nós temos e vamos deixando isso aos pouquinhos para trás. Não há como a gente amadurecer, curar, se nós não tivermos os princípios enraizados na própria fraternidade, no altruísmo, que é na abnegação de si em detrimento de um todo, diminuir o eu para expandirmos para o nós. A própria natureza também trazendo os princípios de consciência ecológica e o respeito a todas as formas de manifestação da vida. Então, para a gente iniciar esse nosso diálogo e conversa aqui, eu vou trazer uma colocação, uma pergunta, querido Yuri, e vamos em cima dela, porque eu sei que recentemente até tu lançou um vídeo no canal, dando dicas de como, no teu canal, no Atmavidya, de como as pessoas iniciarem esse movimento, de sair das grandes cidades. E era um tema que nós estávamos já comentando aqui há pouco, antes de iniciarmos as nossas gravações. E como tu viveu bastante tempo em Campinas e saiu de lá para ir para uma cidade menor, tu tem já essas duas vivências, essas duas experiências de anos em cidades maiores e agora, mais recentemente, numa cidade menor. Tendo em vista todos esses valores que o druidismo traz, e sabendo que a maioria das pessoas, pelo menos que me acompanham, vivem em grandes cidades, eu coloco esse questionamento: como que a gente pode aplicar e viver os valores druidas nas grandes cidades? E também perguntando, é possível isso? Porque pode ser que a partir da tua perspectiva não seja possível. Talvez tu incentive mesmo as pessoas a saírem disso. Enfim. Hélio, eu te agradeço essa pergunta, ela é muito boa e ela traz um assunto que eu gosto de falar bastante. E assim, eu vou começar a responder ela com os pés bem no chão, porque eu cresci numa grande cidade, eu sei o que é. Claro, eu não cresci em São Paulo, como a Paola aqui, mas eu cresci em Campinas, que é um brum também. Eu sei o que é trânsito, correria, estresse, barulho, a violência, a poluição de uma grande cidade, aquele ambiente cinzento, porque é asfalto, é prédio e cadê as árvores. A gente sabe como é isso, e eu sei como é isso, e eu tenho esse contraste de perspectiva hoje. E aí, o legal é o seguinte, porque você trouxe o druidismo, e o Philippe Cargon, que é foi recentemente, que agora mudou, mas ele era o líder da Ordem dos Bardos, Ovats e Druidas, uma das ordens neodruídicas mais importantes que a gente tem hoje em dia. Ele classifica o druidismo como uma espiritualidade da Terra. E ele coloca esse conceito de espiritualidade da Terra em oposição àquelas espiritualidades que elas são mais transcendentalistas. O que seria isso? Não que o druidismo não trabalhe com a transcendência, porque o autoconhecimento é transcendência. A gente tem que transcender o limitado, a ilusão, a dualidade, a ignorância, para ascender, para se autorrevelar como esse eu maior, a autorrealização. Só que ele diz o seguinte: as espiritualidades de matriz transcendentalistas, elas baseiam a sua prática numa, entre aspas, dicotomia do seguinte: existe minha vida mundana, a minha vida terrena, e no fundo, quer isso esteja mais declarado ou menos declarado, no final das contas a gente tem que se elevar para cima disso, porque isso é ruim, e só o espírito é legal, e a gente tá aqui na Terra para pagar uns negócios, uns karmas, e a gente vai lidando com paciência enquanto está aqui, mas o bom mesmo é a vida espiritual no sentido de extrafísica. E ele vai dizer que não que os druidas eles não busquem a transcendência, não busquem o sagrado na sua concepção, enfim, particular, ou a transcendência da ignorância, dos limites impostos pela dualidade, o corpo, a mente. Tem tudo isso no druidismo. O que o Philippe vai dizer é que o druidismo ele usa
o resultado do processo de transcendência, não para a gente alimentar uma cisão para com a Terra. Tipo, e agora eu sou pura luz e vou ficar aqui na Terra só enquanto eu tiver que fazer as coisas aqui. Não, mas usa esse acesso ao inefável, criando um apelo de responsabilidade no espírito. Ou seja, sim, existe uma grande luz, existe uma grande sacralidade, mas a partir do momento em que eu busco isso e começo a acessar, como que eu torno isso um com a minha vida aqui? Porque eu estou aqui. E ele até vai dizer que você tem essas muitas ideologias religiosas que nascem daquela perspectiva do pecado original, né? Porque o pecado original, e aqui agora a gente está, né, purgando, está fazendo por onde. E ele diz que quando você olha para a vida como fruto de um pecado original, ou seja, eu estou vendo a vida como fruto de um erro. Então eu quero me livrar disso. É o paradigma até no inconsciente coletivo que se coloca em relação a isso. Só que o druidismo ele não fala da vida como fruto de um pecado original, de uma queda. O druidismo ele fala a partir de um senso de bênção original. A vida que nos foi dada e a vida espiritual para eles inclui essa vida física nossa aqui. A vida é fruto de uma bênção inicial, não de um pecado. Então, quando eu vejo ela como fruto de uma bênção, ela é um presente. Se eu te dou um presente muito legal, Hélio, eu não vou te dar um livro, eu vou te dar um Porsche, entendeu? Vou te dar uma Porsche, entendeu? Olha lá o Helião dirigindo uma Porsche. Hélio, se eu te dou um presente muito legal, você não vai cuidar desse presente? Pô. Você não vai se responsabilizar por ele? Sem dúvida. Essa é a pegada do druidismo. Ele vê a vida não como uma coisa que você tem que se livrar só porque você tem uma realidade que transcende isso tudo. Sim, você tem uma realidade que transcende isso tudo, mas que engloba e se unifica isso tudo. Então está aqui também. E como isso é fruto de uma bênção, é um presente, eu cuido, eu me responsabilizo. Aí entra a questão das cidades. Porque quantos de nós, e olhando para a minha trajetória, quantos anos da minha vida, quando eu tendia mais para esse transcendentalismo extremo, eu não ficava vivendo uma vida na grande cidade que eu sabia que não era para mim. Eu sabia que a gente tem que ter mais natureza, que tem que ter mais harmonia. Não é fugir para o meio do mato. Mas é como que a gente pode equilibrar as coisas. O ser humano não está caminhando para isso, sabe? Se tiver que destruir para fazer o que o ego dele quer, ele não está nem aí. Ele vai e destrói. As grandes megalópolis são a materialização desse paradigma e desses valores, né? E aí, como eu tinha esse transcendentalismo mais extremo, o que eu achava? Eu falava, bom, eu sei que pode ser diferente, eu sei que tem que ter mais harmonia, que tem que ter natureza, que tem que ter um estilo de vida mais calmo, mais tranquilo, mais integrado, mas afinal eu tô aqui num mundo de provas e provas e expiação, é Sansara aqui que tá pegando, entendeu? O pau tá comendo. Então o que eu tenho que fazer para trabalhar o meu espírito é eu ter paciência com essa vida tadinha da vida, entendeu? Porque né? É um conformismo. Eu tenho que ter paciência, porque um dia, Hélio, eu vou desencarnar. E quando eu desencarnar, eu vou para um lugar da hora, entendeu? Eu vou para um lugar que vai ter natureza, que vai estar tudo equilibrado, aquela coisa toda. E eu me conformava com isso. Até que chegou no momento da minha vida, que não só estudando também a questão do druidismo, que me ajudou muito a me equilibrar em relação à minha vida aqui, não no sentido materialista, mas de como eu consigo inserir o meu espírito nesse contexto de forma afirmativa, e não negando, não criando uma cisão, um conflito esquizoide com a experiência. Chegou um momento em que eu me vi diante de uma situação, na possibilidade da gente mudar de cidade. Na verdade, foi no início da pandemia. A Paola morava em São Paulo, eu morava em Campinas. E no início da pandemia, ninguém sabia muito ao certo no que aquilo ia dar, nem se a gente ia estar vivo no dia seguinte para fazer alguma coisa. E a gente decidiu que, ou agora ou nunca. E a gente escolheu uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo.
vamos para lá. E não é uma cidadezinha no meio do nada. É uma cidadezinha mais tranquila, só que tem a valorização dessa harmonia com a natureza, de um estado de consciência, de civilidade, de respeito coletivo muito bacana. Sabe, é uma cidade muito ponta firme. Tem cidadezinha pequena que é o contrário, tem cidadezinha pequena que não é boa. Mas a gente achou um lugarzinho tranquilo e dentro desse lugar a gente achou um espaço completamente cercado de natureza, cercado de vida para que a gente pudesse viver aquilo que a gente sempre acreditou. E eu tinha dúvidas, será que a gente vai se acostumar? Será que é isso mesmo e tal? No segundo dia que eu estava aqui, eu comecei a olhar para a minha vida passada, eu comecei a falar assim, meu, como que eu não fiz essa mudança antes? O que eu tava fazendo? Não é como que eu vou me acostumar aqui, é como que eu me acostumei com a parada completamente diferente e chamei aquilo de normal, de comum, né? E eu tinha todo aquele blá 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 espiritual, aquela racionalização freudiana metida espiritualista de não, porque eu sou muito espiritualizado, então eu vou enxergar coisas boas até nas coisas muito ruins, entendeu? Porque eu sou muito espiritualizado. E, na verdade, o escambau, a gente vai aprendendo que quanto mais consciente a gente vai se tornando, mais consciente a gente vai se tornando, ou seja, mais responsável. Então, não é sorrir para tudo e fingir que está tudo ótimo. Não, o que está ótimo e vamos alimentar e vamos melhorar. Agora, aquilo que está em desequilíbrio, eu tenho que ter consciência. A minha espiritualização, meu processo de espiritualização pessoal tem que me trazer a responsabilidade de eu adquirir consciência para as coisas que estão em desequilíbrio e eu tomar partido de buscar ajudar a transformar aquilo, se eu puder. Às vezes, se eu não puder transformar o mundo, eu mudo o meu mundo, né? Perfeito. Mas isso é importante. A vida de Jesus, por exemplo, foi isso. Tem gente que romantiza Jesus de Nazaré como o cara que sorria para tudo. Não, o cara era completamente responsável. Quando estava ruim, ele via miséria, ele via injustiça, ele via opressão, ele estalava o chicote, entendeu? Porque ele se importava. Ele entendia, ele vinha de um paradigma muito superior, que ele entendia que aquilo não era digno daquelas pessoas, porque ele amava as pessoas. Ele não fazia sorrisinho de naftalina para a miséria dos outros, entendeu? Tá errado, pô, vamos fazer direito isso aqui. E aí, eu tentava levar nesse sentido. Eu via a opressão, eu via o desequilíbrio, mas eu sou como o lótus, entendeu? O lótus que nasce do lodo, do lixo. Não, o lótus não nasce do lixo. O lótus nasce da lama, da terra, da natureza. O lótus não nasce da merda. O lótus nasce da natureza. Natureza. E aí, quando eu estava aqui, agora com outro paradigma, uma outra vida, mais natureza, e eu comecei a reparar no contraste, eu comecei a perguntar, como é que eu achava, como é que eu me acostumei com aquilo, como é que eu aprendi que aquilo era normal? Porque assim, a diferença foi absurda, cara, mas assim, absurda. E chegou num ponto, Hélio, que eu vou te falar uma coisa. Quando eu estava na cidade, eu vivia muito nesse negócio muito transcendentalista, que eu vivia sonhando com o plano espiritual. Um dia eu vou estar no plano espiritual e quando eu estiver no plano espiritual vai ser muito legal, porque vai ser maravilhoso. Ou seja, eu não vivia... Sonhando acordado, idealizando. Eu não vivia a minha vida, porque se eu vivo a minha vida querendo estar num lugar onde eu não estou, eu não estou vivendo. Eu estou fugindo, né? E eu vivia pensando, porque um dia o plano espiritual disso, o plano espiritual daquilo. Eu vou te falar uma coisa. Depois que eu me mudei para cá, que é muito mais integrado, a vida é muito mais afirmativa, cara, eu não me lembro, posso estar enganado, mas eu não me lembro, já faz 2 anos que eu tô aqui, eu não me lembro um único dia em que eu fiquei sonhando em um dia ir para o plano espiritual. Você sabe por quê? Porque agora eu olho para minha volta e falo, mano, tá aqui, entendeu? Tá aqui é o plano espiritual. Da mesma forma que a gente fala que no plano espiritual a gente sintoniza com dimensões e camadas e patati patatá, cara, aqui é a mesma coisa. É que a matéria é um pouco mais densa e tem esse delay, né? Demora um pouquinho. Mas assim,
Mas aqui também é o plano espiritual. Então, assim, o que eu estou escolhendo sintonizar? Porque quando eu tinha aquelas ideias que me apartavam da vida, e ao me apartar da vida eu queria achar que eu era mais espiritual por conta disso, minha vida estava toda desequilibrada. Agora, a natureza, vindo mais para próximo da natureza, eu fui percebendo que, cara, dá pra gente trazer o céu aqui. E é a frase que a Paola diz, né? A Paola diz assim, que o paraíso, e ela trouxe essa frase depois que ela começou a morar aqui. O paraíso não é feito só de céu, mas de terra também. O problema é que a gente não se conscientiza disso e a gente não honra isso. A gente não cuida dessa terra como expressão desse paraíso também. E o cuidar dessa terra, eu fui entendendo, tem a ver com as nossas escolhas. Perfeito. Então, antes, Hélio, eu tinha um grande cuidado e falava com muito pé atrás, para não ofender sensibilidades, que não, uma vida na grande cidade. E claro, existem pessoas fazendo trabalhos ótimos nas grandes cidades e trabalhos dármicos que tem que ser feito ali, que tem que levar auxílio, com certeza, eu não questiono isso tem bolsões de coisas maravilhosas. Mas assim, entendendo a globalidade do que é uma megalópole nos dias de hoje e os valores que estão materializados naquele estilo de vida coletivo, hoje eu olho e digo assim, se você puder sair, se você sentir que o seu Dharma não está ali e que existe um chamado da natureza, vai, porque só quando a gente se afasta a gente vê o quão errado e desequilibrado está o estilo de vida do ser humano. E isso eu não estou falando para me sentir melhor, para querer criticar, mas eu falo isso por amor, olhando para o Yuri que vivia na grande cidade e que tinha um monte de problema que era puramente reflexo daquela mentalidade coletiva, entende? E eu estava falando até pro Hélio antes da gente entrar, quando eu vou para uma grande cidade hoje, imediatamente eu sinto o impacto energético e aquilo vai te engolindo, até que chega um ponto que você começa a achar normal, você se acostuma e quando você está acostumado, você não vê o que está acontecendo ali. E eu consigo ver porque eu me afastei, eu saí. E agora eu olho e vejo que existe uma outra possibilidade, e não é uma possibilidade remota, eu não preciso mais desencarnar, eu não preciso nem ficar milionário, dá para eu conseguir, às vezes, um lugar muito mais barato. Sem dúvida. Então, assim, vendo que só tem benefício se você fizer com cabeça, com planejamento, com estudo, com bom senso, hoje eu digo isso, Hélio, se a pessoa acha que o negócio dela é na cidade, que ela está fazendo um negócio legal, continua porque precisa também. É um campo também de expressão da divindade, enfim. Mas se a pessoa sentir o chamado, olha, sério, natureza é vida. Natureza é vida. E aí, Hélio, eu te digo uma coisa. A nossa vida começa a se tornar muito mais aliada do nosso processo de espiritualização. Um cara perguntou hoje lá numa caixinha que eu abri no Instagram, como é que faz para unir uma rotina maçante e estressante a um processo de espiritualização, porque ele sente que no dia a dia dele, ele não vive a espiritualidade dele. Porra, muda o dia a dia, então. Porque tem isso, Hélio. Existe um discurso opressor que faz a gente acreditar que, de fato, o dia a dia não tem nada a ver com a espiritualidade. Claro, se o dia a dia for ruim, mas tem como você criar um dia a dia, uma rotina que é completamente afirmativa à sua espiritualidade. E eu cheguei a uma grande conclusão, Hélio. Ninguém quer transcender a vida. Claro que a gente quer transcender a ignorância, isso sim. O sofrimento, a ilusão. Mas, Hélio, eu percebi uma coisa. Ninguém, no fundo, quer transcender a vida. A gente só quer transcender uma vida de merda. Sim. E uma vida de merda, ela não é uma fatalidade. Se a gente entende os princípios espirituais que apontam a lei de causa e efeito, a gente sabe que todo o efeito que a gente está vivendo hoje é fruto de uma causa. Se eu me conscientizo da causa que está gerando um efeito que eu não gosto, isso me dá o poder, a liberdade de mudar aquela causa e gerar algo novo. Então eu acho que é esse o diálogo. O druidismo me abriu os olhos
para mostrar a responsabilidade que eu tenho, que eu tinha nesse processo. Olha, você vai ficar aí sonhando acordado ou você vai se unir espiritualmente à vida, afirmativamente, fazer a coisa acontecer aqui? Então, isso tem muito a ver também com onde eu escolho me colocar na vida. Teria inúmeros pontos para nós avançarmos aqui. Eu estou catalogando muitos ao longo de toda a tua exposição. E... Hélio, rapidão que me veio uma coisa só para complementar. Vai. Porque se eu não escolho onde eu me coloco na vida, os outros vão escolher por mim. E aí eu não posso reclamar depois, né? Fica incongruente. Estava comentando também com o Yuri aqui, antes de nós iniciarmos, mas eu vou trazer uma outra frase, que não a Paola, como ele trouxe, mas sim a Camila, minha companheira, que ela sempre colocou e para mim ilustra a vida de um mestre iluminado. Que às vezes a gente está na praia de tarde tomando um chimarrão ou fazendo qualquer outra coisa em casa e ela fala: eu não queria estar em nenhum outro lugar com nenhuma outra pessoa fazendo nenhuma outra coisa. Ponto. Cara! Se vivenciou isso, se chegou nesse ponto, para que transcender a vida? Eu vou te contar uma história. Realizou a vida, né? Realizou a vida. Cara, é muito isso. Eu vou te contar uma história que eu nunca abri essa história. E eu vou contar até uma experiência que envolve um aspecto mediúnico, embora eu não gosto muito de compartilhar essas coisas que, enfim, eu acho que às vezes vira pessoal fantasia muito em cima. Então, se tu não gosta, eu vou parar nossa gravação aqui e a gente fica Eu vou te contar uma história, Hélio. Você lembra que eu dava aula de yoga? Naquele espaço em Barão Geraldo, que você até visitou uma vez, foi lá com a gente. Isso. E quando eu dava aula de yoga, eu lembro dos espíritos que acompanhavam aquele trabalho. Eles me chamavam a atenção para uma senhora que praticava junto com a gente. E eles falavam assim: trate ela com muito respeito, com muita cordialidade, pois essa é uma das almas mais, assim, avançadas que você vai conhecer nesse meio. Só que Hélio, aparentemente, externamente, era uma pessoa super simples, assim, que não entendia dos estudos, não tinha as teorias, mas era, assim, muito dedicada e simples. E eu tendia a idealizar as coisas, porque eu tinha os amigos que estudavam muito, espiritualidade, não sei o que tem, e os espíritos olhavam e falavam: não é aí, é aquela senhora, presta atenção nela. Aí beleza. Aí chegou um dia que eu estava dando um exercício, e que num determinado ponto desse exercício, eu falei assim: olha, agora, nesse estado de consciência, escolha uma pessoa, visualize uma pessoa, qualquer pessoa no universo, encarnada ou desencarnada, que você gostaria de se encontrar com ela agora. E dê um abraço nela. E, cara, eu já imaginei os grandes mestres, né? E depois a gente fez uma roda de conversa, e eu perguntei pro pessoal ali, aí o pessoal de coque samurai, barba, bata, que eram os caras assim da minha pegada, né? Não, porque eu vi Shri Yukteswar, não porque Yogananda, porque foi Milarepa, porque eu dei um abraço em Buda, porque Jesus Cristo estava ali, e eu, é isso aí, né? Só faltou o cara falar que abraçou o Gandalf ali, mas beleza. E aí chegou na vez dela. Quando chegou na vez dela, os espíritos apareceram e falaram assim: agora presta muito atenção na sabedoria da resposta dela, que nesse momento você não vai entender. Você vai subestimar o que ela vai falar, mas com o tempo a vida vai te mostrar que de todas as respostas, a mais lúcida foi a dela, a mais espiritual e a mais amorosa foi a dela. Eu falei: bom, vamos ver o que ela vai falar. Aí ela falou assim, muito simples, assim, muito simples mesmo, muito simples. Ela chegou e falou assim: eu vi o meu marido e o meu filho. E, cara, eu confesso que na hora pra mim foi uma decepção, porque eu falei: porra, meu, ela podia ter escolhido qualquer mestre do universo.
Aí eu já com aqueles preconceitos espirituais falei, nossa, como tá apegada, tadinha, a família dela, né? Porra, né? Nossa, ela já podia ter aproveitado a oportunidade para dar um abraço no Milarepa, um abraço em Jesus, pô. A família dela, cara. Putz, acho que ela não entendeu o exercício. Aí Nada, eu que não tinha entendido a vida. Hoje eu entendo perfeitamente que a resposta mais lúcida de todas ali foi a dela, cara. Porque, cara, É uma sabe, vivência, né, desses princípios. o divino não está manifesto só num personagem que eu idealizo e projeto lá longe. O divino está na imanência do meu dia a dia, está em quem está aqui do meu lado também. Feliz é a alma que consegue ver a personificação desse amor aqui do meu lado. Sim. E ela conseguia se conectar com a família dela nesse nível, que é uma coisa que hoje eu estou aprendendo, hoje eu estou muito mais do lado dela, e que é o que a Camis falou, cara. Sim, é uma vivência de satisfação. Pra que eu vou abraçar, sei lá, quem tá não sei aonde? Não tem nem como encontrar, nem a nível mental. Estou tranquilo, estou satisfeito com isso que estou vivenciando. Né? E é a mesma coisa que eu tava falando, Elião, do negócio de ficar sonhando com o plano espiritual. Você sabe por quê? Olha o ponto disso. Foi naquela época que eu também ficava sonhando acordado com o plano espiritual. E eu achava que, assim, nossa, as pessoas mais legais do mundo são os mestres desencarnados da luz que estão lá fora e tal. Só que, veja, hoje eu olho para esse meu entusiasmo juvenil e falo assim, claro, as minhas relações naquela época estavam completamente desestabilizadas. Eu não estava conseguindo assumir o meu papel de responsabilidade para deixar as minhas relações saudáveis e estava projetando uma relação legal só com o mestre de luz que está em cima do arco-íris da nuvem cor-de-rosa, cara. Isso é imaturidade da minha parte. Perfeito. Cara, e tu que adentrou agora nesse ponto até de manifestações mais mediúnicas, que a gente também tem um quesinho com muita coisa do que se divulga e se fala, mas eu recordei também de uma pergunta que me fizeram pelos vídeos aqui no canal, e eu vou comentar um pouco. Eu imagino que tu traga uma outra visão também, porque além de toda a tua experiência com a meditação, com a educação, enfim, tem um desenvolvimento dentro das artes, né? Que educar também é uma arte, que é a tua formação, mas com a publicação dos livros, a escrita é uma arte, a pintura, e de tudo isso que a gente está falando também, que é a vida, né? Viver é a maior de todas as artes. A arte de bem viver, cara. Perfeito. Espiritualidade para mim hoje é a arte de bem viver. Concordo 100%. E nesse ponto que tu citou recentemente, também existe uma vivência tua dentro de alguns fenômenos mediúnicos, tá? A gente não nega isso. E para mim, que vivenciei também alguns, vivencio ainda, sempre houve um esforço muito grande, uma prática, um estudo, por exemplo, nisso que a gente está utilizando aqui agora, a arte, né, da dialética, da oratória, e a partir desse meu esforço surgia algumas experiências mediúnicas. Por exemplo, no desenvolvimento da oratória, pode ser que surgia ali até uma experiência de canalização espiritual, alguma coisa nesse sentido. Mas sempre o esforço e o estudo e a persistência vinha antes das manifestações mediúnicas. Eu não comecei a me expressar e falar melhor porque eu estava canalizando algo, mas sim eu estava me expressando melhor, e aí por persistir nisso surgiam algumas manifestações, algumas outras experiências. Ou seja, para mim, não é um dom, né? Algo que é colocado para que eu tenha essa experiência por alguém externo. Não. E também eu vejo hoje uma preocupação da espiritualidade em relação à minha capacidade, porque eles pensavam assim, onde é que eu vou estar amarrando meu burro, né? Um cara que não tem nenhuma capacidade de exposição, eu vou estar falando através desse aí, eu vou me ver mal depois também. A minha imagem vai estar conectada a ele. Vou sabotar o progresso dele. Também tem isso. E aí eu queria fazer essa pergunta para ti também. Como é que é esse desenvolvimento da arte em relação
aos processos mediúnicos que podem aparecer e que surgem também. A mediunidade vem antes e por isso tem essa habilidade ou facilidade em relação às artes, ou é o contrário, assim como é comigo também? Tem um estudo, ou ainda é simultâneo, ou ainda tu nem sabe dizer? Tem essa possibilidade também. Você sabe que eu sinto que a arte ela é uma expressão autêntica mediúnica. Não no sentido necessariamente de um espírito estar fazendo por mim, mas a arte é um grande médium. Já captei. A arte é um grande mediador, médium nesse sentido, mediador. A arte é uma grande ponte entre os reinos do espírito, não do André Luiz, do Bezerra de Menezes, do meu espírito e da minha conexão espiritual com a vida, ou seja, da minha subjetividade e daquilo que eu capto e trago dessas dimensões viscerais da minha alma, para que aquilo se manifeste de forma legível, estética, dialética, oratoriamente, enfim, aqui na Terra, de modo a que eu possa transbordar e compartilhar aquilo, dar forma àquilo, manifestar aquilo para que esteja à disposição. Então, eu acho que a arte é um grande instrumento do espírito. E isso não envolve necessariamente um espírito pintando através de você. Às vezes é o seu espírito se expressando. Às vezes é o grande espírito, né? É por isso que eu falei que eu considero hoje espiritualidade a grande arte. Espiritualidade, para mim, é a arte do bem viver. E não no sentido de só bem viver, vou tomar um vinho aqui. Não. Porque quando eu digo bem viver, para mim não existe bem viver sem autoconhecimento e sem a realização em Deus, sem união com Deus. Né? Para mim isso é bem viver, para mim isso é vidão, entendeu? Isso é vida boa, não é só embalada, não. Você está em comunhão com a pujança, com a plenitude da vida, isso é vidão, cara. Pô, e a gente foi feito para essa glória. Então, assim, a arte para mim é um meio que até que a gente herda divinamente, né, do grande criador que manifesta também a sua essência em forma de experiência, através daquilo que a gente chama de criação, é a nossa herança divina, de traduzir esse inefável que a nossa alma abarca de alguma forma, mais consciente ou mais inconscientemente, e dar manifestação para isso aqui. E claro que, de uma forma ou de outra, isso coloca a gente, mesmo que seja eu que esteja fazendo, isso me coloca em sintonia com consciências afim, né, que estão em ressonância com aquele processo, e como nada no universo é separado, né, aquilo também contribui, aquelas emanações, aquela comunhão, às vezes até inconsciente de pensamentos, contribui para a grande obra, né, que é realizada a partir das pequenas obras simples de cada um de nós. Claro, e essas relações, essas sintonias que acontecem não necessariamente, e não é só a nível extrafísico, espiritual, também a nível físico, né? A gente vai se colocando nesse universo, nesse meio, a gente vai conhecendo outros artistas também e aqueles trabalhos vão nos inspirando. Claro que isso acontece em outras atmosferas também, como tu comentou. Dentro do druidismo e de todos os caminhos espirituais que eu conheço, se encontra, e eu trago isso porque tu também tem um curso de meditação. Aliás, quem desejar conhecer o trabalho do Yuri com meditação, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, né, as diretrizes para isso. Quem já trilhou o caminho também das práticas de meditação comigo, vale a pena conhecer e estudar uma outra perspectiva. Algumas coisas vocês vão ver que são bem semelhantes, outras a gente avança de acordo com a nossa própria forma de enxergar as coisas, então vou deixar aqui a recomendação. E todos os caminhos espirituais que eu já encontrei, já passei, trabalham e atuam de alguma forma ou de outra com as vias meditativas. E tu citou também, recentemente, um dilema que é comum às pessoas que se aprofundam na prática da meditação passar. Eu já passei, tenho certeza que tu já passou também, que é de
motivação da prática. Muitas vezes a gente pratica para atingir essa transcendência de nos fundirmos, nos integrarmos ao todos e até, de certa forma, nos sublimar em Deus, né? Num aspas, deixar de existir, matar o nosso ego, a nossa manifestação. E quando uma outra perspectiva, que é essa que tu trouxe e que é a que faz mais sentido para mim também hoje, que é meditar para ser feliz. Claro que muitas vezes essa perspectiva filosófica que muitos mestres trazem de fundir-se em Deus é a plena felicidade, mas às vezes passa por uma negação de si. E essa outra perspectiva não, é afirmar a si mesmo e integrar-se ao divino sendo este si mesmo. E eu diria, num ditado gaúcho, que é essa compreensão que separa o que a gente fala, os guri dos homens. É um grau de maturidade em relação à própria prática. Né? E para mim, relativamente, esse salto de consciência não foi há muito tempo, foi de certa forma recente. E isso transforma toda a nossa motivação de vida, inclusive. Né? Que é... eu recordo de uma das frases que a minha mãe sempre trazia, quando eu colocava essas realidades filosóficas para ela, dos mestres orientais, do Vedanta, do Tantra, enfim. Ela olhava aquilo ali e dizia, bom, então eu não quero me iluminar. Isso aí. Eu não vim aqui para me iluminar, então eu não quero me iluminar. E a minha questão, talvez tu já tenha entendido, né? Como é que foi essa virada de chave na compreensão sobre a prática, sobre a meditação para ti? Cara, você sabe que isso é muito legal de você falar. Eu até pedi para Deus iluminar as minhas palavras para eu não ser não ser muito ácido nas críticas, que não são críticas, mas assim... sabe que é assim, a gente tende a idealizar muitas coisas, principalmente quando a gente não tem muita experiência, né? Um parênteses. Eu aprendi com a Cami, porque ela é advogada, né, de forma mais precisa, que você tem o direito de permanecer calado. Então fica à vontade. Não, mas eu preciso falar, porque essa pergunta é sensacional, Hélio, e é muito legal você falar nisso. Cara, é muito legal ver a maturidade dessa pergunta, que ela não é ela não envolve um assunto que ele é popularzão, entendeu? A gente aqui vai um pouco contra o popularzão. E a gente tem essa tendência de idealizar muito as coisas, e é o que você falou, né? Eu também fazia isso, né? Tipo, os mestres orientais, né? Eu estava até relendo um livro aqui de mestre oriental ontem, para pegar um trechinho específico, e eu notei ainda mais isso, porque sempre que tem o personagem do oriental lá, ele tá sempre, assim, claro, com todo respeito à sabedoria deles, com certeza. Sim. Mas eu percebi que existe uma tendência de, assim, não, porque a gente sabe de uma coisa muito elevada, profunda, e que o Ocidente, por ser muito materialista, não consegue alcançar, né? E aí você que é ocidental, você olha para isso e fala, claro, velho, eu vou ficar com esses caras aqui, né? Só que eu já participei, assim, do convívio próximo, íntimo, de grupos orientais, asiáticos, que vieram em, entre aspas, missão ou trabalho espiritual aqui pro Ocidente. Sim. E no começo, eu participava das reuniões, das palestras, das iniciações, das meditações, né? E até nesse lado do yoga, para quem não sabe, eu acabei fazendo a minha pós-graduação no yoga, eu mergulhei muito que eu pude, né, nesse universo, dediquei ali minha adolescência toda a isso, e de ficar meditando no bosque o dia inteiro, lendo os livros védicos, traduzindo. Eu vivia coisa assim hardcore. Então, assim, hoje eu busco... renunciante. Eu queria fugir pro Himalaia para ficar meditando na caverna, né? Errou. A vida me deu uns tapas depois, né? Para me pôr no lugar, mas...
E antes eu participava desses grupos, até que eu fui convidado a conviver mais de perto com esses grupos, né? E quando você convive de perto com esses grupos, você começa a ver que, assim, todas as características humanas estão ali presentes, entendeu? Todas as dificuldades, tudo. E nesse grupo que eu tô recorrendo agora na minha memória, eu lembro que tinha um discurso entre os participantes de falar assim, será que a gente não está idealizando muito, romanceando muito o nosso próprio papel? Porque é sempre a imagem do mestre oriental, né? Do velho sábio, do oriental que se iluminou e tal. E será que ali é o fim da jornada? Pode ser que naquele contexto aquilo represente muita coisa. Mas, velho, quem impede... Agora eu vou dar uma provocada. Quem impede de você não ser a reencarnação de um monge que estava meditando na floresta a vida inteira na encarnação passada, e aquilo não foi o fim da linha. Te jogaram aí no Rio Grande do Sul agora para você ter que pagar a conta e aluguel, entendeu? Será que não tem coisas... será que a iluminação não é um processo muito mais dinâmico, complementar e profundo, né? Mas quem me impede é Maia, tá? Aí eu comecei a perceber o seguinte, Elion, porque isso tudo também reforçava a minha vontade de cisão com o mundo. Esse negócio de eu querer ir para o Himalaia era querer romper com a realidade tal qual ela está se apresentando para mim aqui no agora. Tudo bem, tem a realidade primordial, tá, mas tem aqui, ó, eu falando com o Hélio também. E aí... Deus é muito sábio nisso. Eu conto uma vez, durante esse período de grande imersão e meditação e renúncia, eu tive um sonho com Deus. E eu tive um sonho com Deus. Entenda como se quiser. Cara, eu consigo até explicar até uma parte. Era tudo uma grande luz, mas não era apenas luz, era algo maior que a luz e se comunicava legivelmente sem ser necessariamente uma voz, mas era uma coisa absolutamente plena e absolutamente clara do que aquilo é. Enfim. Mas tu existia dissociado dessa luz? Não, eu conversava, eu estava mergulhado naquilo. Eu estava inserido, né? E, cara, foi foda, porque nesse sonho Deus chegava e falava assim, porque eu queria seguir os mestres orientais, eu falava assim, não, porque eu não quero ser mais o meu ego, entendeu? Eu quero atingir o êxtase místico, eu quero atingir o samadhi, e eu não quero ter que voltar depois para lavar louça, saca? Isso aí é um absurdo, mano. Uma hora você tá meditando lá, reinos inefáveis e luz, e porra, você tem que abrir o olho para atender a atendente da operadora de telefone que ia fazer telemarketing para você, tomar banho, né? Só que, na verdade, o meu conflito não era nem esse. O meu conflito era outra coisa. Era falar, a gente consegue acessar a estados de consciência em que a gente vê essa luz espiritual da qual nós somos feitos, mas depois eu tenho que voltar para o meu ego com todas as particularidadezinhas chatas do meu ego, sabe? Para quê? E eu achava que isso era meio que inútil. Eu falei, se a gente pode ser só essa grande luz, pra que eu tenho que ser o ego, sabe? O ego que espirra, que bate o dedinho na porta e xinga, porra. Nem ferrando, é uma incoerência. E Deus chegava pra mim nesse sonho e falava assim, né? Agora a volta vem. Eu vou traduzir um pouco aqui no calor do momento, mas mais ou menos assim. Então quer dizer que você quer ser apenas eu, né? No sentido de negar o ego e viver só em consciência expandida, só em unidade, em comunhão com Deus, né? É isso aí. Pra que eu tenho que voltar e ser o Yuri depois da comunhão espiritual, sabe? Isso aí dá um trabalho. Não, então você está dizendo que você não quer ser mais o Yuri, você quer transcender isso,
e que você quer mergulhar nesse estado de consciência onde você se percebe sendo apenas o amor que eu sou. Eu falei, pô, ninguém melhor do que Deus para me entender, né? É exatamente isso que a gente quer. Ele falou, aí ele virou e falou assim, virou, né? Que não tinha pra onde virar e nem para desvirar, mas... Aí ele falou o seguinte, então você se sente bem com isso? Eu falei, sim. Então você gosta disso? Eu falei, esse é o objetivo. Ele falou, então, só que tem um problema. Eu falei, qual? Conflito divino. Ele falou, tem um problema. Qual é? Da mesma forma que você, entre aspas aqui, estou tentando traduzir, da mesma forma que você gosta de mergulhar nessa consciência espiritual para ser apenas o deleite dessa minha vida, mergulhar na minha bem-aventurança e ser apenas isso, e ser apenas eu nesse sentido assim de comunhão, da mesma forma que você gosta disso, eu gosto de ser o Yuri. Que vontade impera agora? Aí eu falei, putz. Aí eu comecei a entender que o ego, ele não está dissociado, ele não está separado. É claro que se você ficar preso nas ignorâncias e ilusões do ego, é uma coisa. Mas nós existimos do jeito que a gente está existindo, assim, bonitinho do jeito que a gente é aqui. Isso está incluso na consciência divina. Deus não fez nada de errado para você querer se livrar disso para chegar até Ele. Se eu acho que Deus fez alguma coisa de errado, o errado sou eu, que não estou vendo a perfeição do plano dele. Então ele olhava e falava assim, sim, você, com as suas particularidadezinhas, as suas coisinhas, é o meu amor se manifestando. Não é só no esplendor da consciência, é nessas pequenezas, e eu gosto de existir como você. Para que eu seja plenamente eu, o você como você se percebe tem que existir, porque ele não está apartado do todo, e o todo não seria mais o todo se esse ponto focal de consciência chamado você não fizesse parte integrante disso, desse jogo. Então não é você se livrar, romper, afastar. É você entender que isso faz parte, como que você alinha, como que você torna um. A partir desse dia, Hélio, eu nunca pode ser mais... ego também. A partir desse dia, Hélio, eu decidi que eu nunca mais ia me colocar em conflito com o meu ego. Em conflito, isso não significa que eu vou deixar ele de qualquer jeito, não vou buscar melhorar, ter não sei ideia, mas eu falei que eu desencanei, cara. Eu desencanei. Hoje, quando eu bato a unha na porra da porta aqui e dou um xingo, eu não falo mais tipo, putz, nossa, cometi um pecado, estou me separando de Deus. Eu sinto Deus dando risada junto e falando, sabe, tipo, eu vejo o meu cachorro, eu amo muito meu cachorro. Não é um cachorro, né? É um terneiro, é um terneiro. É um leão. Gigante. Ele esticado, ele dá mais de 1,80 m. E eu amo muito ele, assim, eu tenho esse sentimento de paternidade em relação a ele. E ele é um baita de um cachorro legal, assim. E às vezes ele tem as cagadinhas dele, entendeu? Ele apronta as artes dele, ele dá as sacanagens dele. E às vezes eu até fico bravo com ele. Mas no fundo, mesmo quando eu fico bravo com ele, no fundo eu olho e falo assim, porra, que foda, velho, que da hora esse cachorro, entendeu? Mesmo que essas cagadinhas que ele faz, tipo, é ele, entendeu? Essas cagadinhas que ele faz, desde que isso não vire uma cagadona e prejudique alguém, mas essas cagadinhas que fazem dele ser ele, né? Porra, é bonito também, eu me alegro, eu dou uma risada, mesmo que eu esteja dando externamente uma bronca, eu me alegro porque faz parte dele ser plenamente o que ele é, entendeu? Então você começa a ter uma visão muito mais inclusiva. Mesmo porque, do ponto de vista psicológico, não se mata o ego.
Claro que não. Isso é um equívoco. O ego é completamente necessário para estruturar nossa personalidade nessa dimensão de realidade que a gente está se manifestando. Você não mata o ego. Se você mata o ego, você dissocia e a pessoa desencaixa. E não é esse o objetivo. Ainda mais tendo começado essa conversa falando de druidas e de integrar a espiritualidade à vida como ela se apresenta aqui pra gente. Todos os processos e caminhos espirituais do druidismo, e inclusive com algumas interpretações de tradução da própria palavra yoga, que foi um dos caminhos que a gente citou aqui também, é nada mais nada menos do que adequar a nossa percepção, a nossa visão para entender que nada nunca foi, nem é e nem será separado. E a partir dessa compreensão, desse entendimento, vivenciar aos poucos esse paradigma, né? Uma transformação mental. Isso que você falou é fantástico, porque a gente está acostumado com a tradução do yoga como se fosse união, né? E a união, ela pressupõe que tem duas coisas separadas que você precisa unir. Só que tem essa outra tradução que ela é mais profunda do yoga, que eu só fui aprender fazendo a minha pós, que é uma tradução que diz que yoga, na verdade, significa adequar-se ou ajustar-se. Por quê? Porque não tem nada separado. Você já é uma grande união, você já está unido, não tem como separar. Só que quando eu estou desajustado desse senso de unidade, eu acho que está separado. Percepção. Mas nunca está separado, nunca esteve separado. Não pode estar separado. Perfeito. O ser humano é divino, mas disso se esqueceu, né? É uma frase platônica, e vós sois Budas, Buda já dizia também, todos somos. O reino de Deus está dentro de vós. E exemplos históricos nós temos muito disso, mas agora o Yuri está falando também. Ó. Mahayuri. Excelente papo. Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos nós, pelo menos eu, ter contribuído um pouco com a sua... Não ter desperdiçado o seu tempo já é um bom começo. Espero que você tenha sentido que tenha valido a pena ter estado com a gente nesse período aqui. É isso que sinceramente eu desejo. E agora vamos pegar o próximo navio no porto. Cara, eu preciso falar uma coisa, você me deixou muito empolgado com essa conversa. Muito empolgado com essa conversa. E a gente precisa realizar, sim, aquele nosso ritual sagrado, aquela nossa prática, aquele nosso sadhana de sempre, que é combinar uma guerra de bexiga d'água, pô. No inverno. Eu vou encomendar umas arminhas d'água das boas, e aí a gente quebra o pau aqui depois. Perfeito. Com água fluidificada, claro. Né? Sim, fluidificada com barro, pra ficar mais feio no amiguinho. Né? Se tu fizer água fluidificada, eu não vou me importar, mas a minha vai ser com barro, já tô avisando. Não, eu nem vou falar que eu vou pôr na minha. Ô, Mahayuri, muito obrigado pela presença. E Deus vai rir junto com a gente, hein? Sem dúvida. Aproveito para deixar algumas recomendações, caso queira. Eu quero recomendar todo o trabalho educacional que o Hélio está fazendo com a Camis. Então, se você está acompanhando o trabalho do Hélio pelo YouTube, saiba que ele tem, inclusive, um trabalho que é um pouco mais direcionado e, por favor, conheça. Então tá feito os direcionamentos, os convites. O Hélio vai deixar o link aqui embaixo. Exatamente. Muito obrigado pelo ser porta-voz disso tudo. E também estará na descrição os trabalhos do Yuri. Eu te agradeço. Faltou papagaio só no ombrinho. Faltou papagaio. E se tu levantar a mão aí, vem o gancho ou não? Não vem, Pô, frustração. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Nós nos vemos nos próximos. Um grande Vou tirar abraço, um print aqui, vou tirar um big print. Beijo. E até mais. Vamos lá no print. Pronto. Aí. Valeu, Hélio. Fica na paz. Muito obrigado.